está com dor. Dona Coluna. Ela foi lá orar por ela agora há pouco. Que bom que vocês estão aqui, Cris, bem-vinda. Bom que você está aqui conosco, né? Eu esqueço o nome dele. Nicolas. Eu não sei porque que eu quis associar o nome do Nicolas com o do Murilo. Acho que os dois estão pequenininhos, né? E hoje, cara, faltando gente aqui, né? O Rodney não pôde vir hoje, mas disse que talvez na próxima quinta ele estará aqui conosco. E espero que a dona Janine esteja também na próxima quinta. Vamos ler a palavra então, moços. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou levantando de manhã cedo e eu estou num chamego com o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 34. E eu quero compartilhar essa palavra hoje com vocês, porque empresta essa Bíblia que está aí no seu colo, para a dona Natália lá, porque ela deve ter umas 5 Bíblias lá, e aí está sem nada aqui. Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, gente. Gênesis, Êxodo 34. E a palavra hoje de manhã eu levantei assim, eram umas 3 e pouco da manhã, acho que 3h20. E fui fazer o meu café. A primeira coisa que eu faço de manhã cedo é fazer o meu café. Aí levanto quietinho, acendo a luz aqui da cozinha, faço o meu café, né? E quando eu liguei o fogão para fazer o meu café, a água lá, me veio à mente Êxodo. Êxodo significa o quê? Fuga, saída, né? E eles saíram tão rápido do Egito, naquela noite, e as pessoas vendo a pressa deles em sair, tudo que eles pediam, as pessoas não dando, não, toma, leva, né? E eles saquearam literalmente o Egito quando saíram em direção à Terra Prometida. E nessa trajetória toda, em um certo momento, Deus fala com aquele povo, né? E Deus dá uma direção para eles, um norte. Olha, vocês querem se basear? Eu vou dar um manual de instrução, Gilson, para vocês. E o manual de instrução foi as tábuas da lei, né? Então veja bem aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas vezes as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Moisés, você ficou tão irado com o que o povo aprontou, quando você estava descendo no monte, que o povo lá estava adorando o bezerro de ouro, que você pegou e quebrou. Né? Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem gado se apacente de frente dele. O que eu aprendo aqui? Santidade ao Senhor. Moisés, é um particular, é só nós dois. Não quero ninguém por perto. Não quero ninguém atrapalhando, não quero ninguém me enchendo o saco, não quero ninguém fazendo perguntas indecorosas, indecentes. Eu ia usar um termo aqui que nem pode nem, mas não vou usar. Ela sabe do que eu estou falando. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade e a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso é sério, gente.
Vocês aí que são crianças, jovens, vocês vão casar um dia. Olha o que diz aqui. Que castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, ou seja, até seus netos e bisnetos. Então aquilo que nós fazemos de errado hoje, de repente a gente não paga. Mas a nossa geração lá na frente vai pagar. O senhor que estou dizendo não está aqui. Entendeu? Filhos dos filhos dos filhos. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou o Senhor. Eu vou parar aqui. Se for ler tudo isso aqui é muito longo. Gente, olha, que coisa maravilhosa. Eu gostaria que vocês tivessem, se você já teve, amém, mas se você não teve ainda, tenha essa experiência de levantar de manhã cedo para falar com Deus. Gente, é gostoso demais o pessoal aqui dos montes que gosta de orar no monte. Gente, eu amo orar no monte. Um monte de arroz, feijão, picanha, macarronada. Né? Eu só não gosto de subir, porque eu não tenho condições de subir por causa da minha cirurgia de varizes. Nós temos que carregar tudo bem. Ali deve dar uns 60 metros de altura, no carneirinho. Faz uma cadinha de 3 aí. Pastor, pega aí. Mas eu tenho meu monte, né? O meu monte Sinai, meu monte Horeb. Como se faz mais né? Esse dia eu tava... Aí tá, deixa eu voltar um pouquinho a história. Eu faço o meu café, né? Para não ficar clareado no quarto, né? Para essa aqui nem para a Natália acordar, eu vim aqui, apago a luz, senta ali, fico quietinho no sofá, né? E não tem como eu ler a Bíblia aqui porque está escuro. O que eu pego? Pego a Bíblia do celular. Fico com o celular quietinho, coloco meu fone de ouvido ali, fico. Às vezes eu não leio e coloco, porque ali tem a opção de você ouvir a leitura falada. Eu coloco quietinho, melhorando, tá ouvindo. Como é gostoso isso, gente. Né? Como é gostoso. Por quê? Porque é um momento único, você e Deus ali. Não tem telefone para tocar, não tem ninguém para encher o saco, não tem barulho, não tem nada para te perturbar. É a sua tenda pessoal com Deus. E quando você faz isso, gente, depois se vocês quiserem continuar a leitura em casa, vocês vão entender. Quando Deus chama Moisés, é sempre aquele particular, olha Moisés, o povo está fazendo isso errado, tal. Você precisa tomar uma atitude, fazer isso, fazer aquilo. Até que chega um momento que Moisés fala, Senhor, Deus fala, vocês pegam, levantam agora e saiam daqui. Aí Moisés fala, mas Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tira daqui não. Nós não queremos sair daqui, nós só vamos sair daqui se o Senhor for conosco. Olha a audácia, Cristiano, de Moisés falar assim com Deus. Né? Só vou sair daqui, só vamos arredar o pé deste lugar se o Senhor for conosco. Né? E essa madrugada, especificamente, depois de tudo que aconteceu ontem à tarde, foi muito forte lá. Né? Algo assim sobrenatural. Eu doido para vir embora, e quanto mais eu falava que queria ir embora, parece que Deus não, peraí, mas só mais uma coisa, só mais um pouquinho. Gente, vocês têm uma ideia, não sei se vocês tiveram noção, mas nós começamos, era mais ou menos 1h20, 1h30, e saímos lá às 4 horas. 2h30, acho que foi mais de 2 horas só de louvor, né? Eu falei o que, 12 minutos só a minha mensagem, né? Porque Cris, é que você não estava lá, se você estivesse lá, você ia entender. Olha, a gente queria ir embora. Aí, não, agora vamos cantar a última canção. Aí, aí quando íamos, o outro começava lá. Aí quando um terminava aqui, o outro começava lá. Aí de que lá terminava, o outro começava aqui. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí a irmã lá parecia que estava assim, meio cansada, né? E eu falei, gente, eu já estou ficando até constrangido aqui, né? Mas daqui um pouquinho, voltava tudo de novo, e ripa na chulipa, enfim. Como foi agradável aquilo? Eu espero que a gente tenha outras, né? Ainda esse mês, né? Eu falei para ela, eu ver se esse mês ainda a gente volta aqui, né? Ou quem sabe a vigília, né? Rapaz, uma vigília ali deve ser algo fantástico. Né? Mas vamos voltar para o texto aqui. Então, gente, o que acontece?
nós precisamos de quê? De uma direção, de um norte. É por isso que a gente frequenta a escola quando jovem, né? A gente tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender a conhecer nosso idioma pátrio, né? A língua portuguesa, né? Então a gente vai para a escola para isso. Por quê? Porque através dos livros, da literatura, a gente tem o quê? Uma formação. O cristão tem que ter essa formação. E Deus deixou bem claro nas tábuas dos mandamentos aqui o que nós tínhamos que fazer. Gente, não que isso aqui seja a sua regra de fé, não, a sua regra de fé é a Bíblia toda. Mas os 10 mandamentos vai fazer o quê? Vai te direcionar, vai te dar uma direção, vai te dar um norte para você. Através daqui você vai falar, puxa vida, mas isso eu posso fazer, isso eu não posso. E Moisés então se joga aqui na presença do Senhor, porque Moisés ficou muito irado da primeira vez que Deus escreveu as tábuas. Quando ele estava descendo do monte com as tábuas na mão, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. Então aquilo deixou ele indignado, enfurecido, a ponto dele quebrar. Agora Deus falou, vou te dar pela segunda vez. Mas toma cuidado dessa vez, hein? Então veja bem, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, embora este povo seja povo de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. O que Davi faz aqui? Moisés faz aqui. Faz uma confissão de culpa coletivamente pelo povo. Nós erramos, nós pisamos na bola, nós pecamos, nós fizemos coisas desagradáveis ao Senhor. Nós fizemos uma abominação. Vocês têm ideia do que seja abominação? Vou tentar explicar o que é uma abominação para alguns que não entendem. Abominação vem do verbo abominável, uma coisa nojenta, asquerosa. Pedro fala sobre isso. O que seria então a abominação? A pessoa comer um alimento, vomitar aquele alimento e depois voltar e comer aquele alimento novamente. Isso é uma abominação. O que aquele povo cometeu diante do Senhor no deserto, na península do Sinai, foi uma abominação. Porque depois deles terem presenciado todos os milagres, todas as maravilhas que Deus fez no trajeto entre o Egito e a Terra Prometida, eles ainda tiveram a audácia de adorar o bezerro de ouro. E Deus estava ali com eles, não faltou carne, não faltou ar-condicionado, não faltou água, não faltou pão, não faltou nada. A roupa não envelhecia, o calçado não se desgastava, né? Eles cruzaram pelo meio do mar vermelho, em terra seca, né? Eles viram quando Moisés levantou as mãos e as águas cobriram os egípcios e eles morreram. Eles foram ver os cadáveres na praia. Tudo isso eles viram, presenciaram. E o que eles fizeram? Foram adorar um bezerro de ouro. Muitas vezes nós temos essas mesmas atitudes. Às vezes até em atos de brincadeira, às vezes estamos aborrecidos. E quando a gente menos imagina, a gente vai lá e comete uma pisada de bola com Deus. Já aconteceu comigo isso, algumas vezes. Né? Às vezes a gente tem vontade de pegar assim, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que faz a gente passar raiva, né? Pegar o pescocinho e fazer assim, ó. Torcer o pescocinho, né? Vem quando cortar, como fez Pedro, né? Lá cortar a orelha, mas ao invés de cortar a orelha, corta o pescoço logo, né? Você não tá gravando isso aí não, né? Tá, né? Entendeu? Mas por quê? Por que que a gente sai da presença de Deus? Sai da graça? Primeiro, somos humanos. Somos fracos, somos falhos. Foi o que aconteceu com o povo lá. Moisés sobe para o monte, fica 30 dias lá no monte. Ninguém tem notícia dele. O que eles fizeram? Ficaram desesperados, apavorados. E agora? O nosso líder morreu lá em cima. Passou 30 dias, cadê ele? Chamam Arão. Arão, vem cá. Faz um Deus aí para a gente adorar.
Arão, insensato, insensível, imaturo. Ó, vão me dando brinco, anel, que vocês tiverem aí, vamos fazer um bezerro aqui, vamos fundir aqui, vamos fazer um bezerro. E vamos adorar o bezerro. De repente desce Moisés lá. Deus fala para Moisés, olha, desce depressa, porque aquele povo cometeu abominação diante de mim. E Moisés começa a descida do monte. Quando Moisés chega numa determinada altura, está o povo lá adorando, dançando, festejando, né? Só faltou o Carlinho Brau lá, né? Para animar aquela galera. Resultado? Moisés quebra os primeiros tábuas. E agora aqui no capítulo 34, Deus está dando outra direção, outra vez a direção para ele. Gente, olha, façam assim, e andem desse jeito. Porque se vocês não fizerem isso, cometerão o quê? A abominação. Nós vamos falar lá no decorrer do curso, vou até adiantar isso aqui para você ver. 3 tipos de pecado que o povo de Israel cometeu no deserto. Rebeldia, idolatria. Alguém mais sabe qual seria o terceiro? Acabamos de falar aqui. Abominação. Vamos falar sobre isso. Tem aquele país, é a Índia, que adora, que a vaca deles são Deus, a né? vaca é Por isso que sagrada. eles vivem, né, a situação Nossa. de miséria, né? De miséria, Devido deplorável, às ações. né? E lá não é só a vaca que é adorada como um deus, né? E são 33 milhões de deuses. Barata, aranha, rato, então nem se fala. Macaco, misericórdia, né? A gente vê as pessoas comendo com rato, assim, né? Enfim, eu não vou nem falar porque é até nojento, né? Mas não é só, a gente fala isso e refere-se à Índia, mas aqui, ao nosso lado, na Bolívia, tem uma cidade na Bolívia ali, ó, e logo na entrada da cidade tem um deus sapo, uma escultura de pedra, né, de sapo, estivemos lá, tem até foto aí, né? E eles adoram aquele sapo como se fosse um deus, né? 3 meses do ano, eles fazem uma festa, a Pachamama é mãe terra, né, no idioma quechua, e é um carnaval assim de 3 meses, vamos dizer assim lá. Gente, eu vi coisas lá que, se eu for falar para vocês, eu tenho gravação do DVD que nós fizemos lá, que é algo assim surreal para nós, né? Por que eles fazem isso? A culpa deles fazerem isso lá de quem é? Porque eles lá literalmente cometem abominação. A festa do Dia dos Mortos na Bolívia é algo assim que, se vocês nunca viram, um dia eu vou fazer um DVD para vocês verem. Eles vão para dentro do cemitério, levam comida assim maravilhosa, fantástica, e ali eles comem com os mortos. Mas não é só na Bolívia. Não é só na Bolívia, no México é feito isso também, né? Então, faz churrasco, bebe, churrasco, bebida, bolo, casamento, batizados, eles fazem uma festa assim, a festa dos mortos, né? Como eles chamam lá. Isso é o que? Abominação. Então, quando você lembrar dessa palavra, vocês vão entender o que é abominação. Pessoa bonita. Pedro fala sobre isso. É como se fosse o cão que voltou ao seu próprio vômito, ou a porca lavada ao esponjadouro da lama. Contando essa conversa, no caso, um pecado. Eu cometo o pecado hoje, peço perdão a Deus, aí daqui 2 dias eu estou fazendo abominação. Mesma coisa? Isso a Bíblia já chama de iniquidade. O que é iniquidade? Fazer a mesma coisa sempre. E achar que Deus vai perdoar. Então, para Deus não existe pecadinho ou pecador. Pecado é pecado. Errou, é mais fácil você chegar e falar, você me perdoa, eu errei, eu pisei na bola. Do que continuar as mesmas práticas, né? Então, Deus fala para Moisés, eu vou te dar de novo um norte. É isso aqui. A tábua está aqui. Comece a andar por este caminho aqui. Porque Moisés fala aqui, versículo 7. O Senhor usa de beneficência com milhares. É Ele quem perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. O rebelde, gente, olha, nós vamos
tratar disso no nosso curso lá. Muito forte. Sim. O rebelde é algo terrível. O rebelde, eu costumo dizer o seguinte, que ele é uma praga, ou ele é uma desgraça. O que é uma desgraça? Não é palavrão. Desgraça é quando você não tem a graça. Então, por isso que ele é uma desgraça. O rebelde é exatamente isso. Comparado ao feiticeiro, né, pastor? Feiticeiro. Então, nós vamos tratar disso, de um rei que teve, desgraçadamente, o espírito de rebeldia nele. E por causa da sua rebeldia, ele perdeu o trono. Tá? Então, observe, gente, o quanto isso é terrível. A abominação. A abominação é algo repulsivo, é algo nojento. Aos nossos olhos naturais, humanos, quando a gente vê isso acontecer, a gente, nossa, tem pessoas que não aguentam ver um vômito, vomita junto. Né? A pessoa está, um está vomitando aqui, o outro está do outro lado. Né? Uma vez eu estava dentro do hospital, fomos visitar uma pessoa dentro do hospital, chegou lá, a pessoa estava deitada na cama lá, começou a vomitar. Aí as pessoas que estavam ali dentro da enfermaria, para visitar a pessoa, nem vomitou, pouca coisa assim só, mas as outras que estavam ali, gente, lavaram aquele piso. Por que a gente fala que isso é nojento? Porque o organismo rejeita, o organismo físico. Agora imagine você imaginar que Deus rejeita aquilo como um organismo espiritual. Deus olha para aquilo e fala, meu Deus, que coisa nojenta, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu livrei disso, eu livrei daquilo, eu abençoei assim, abençoei assado, tal. E a pessoa, então, com a rebeldia, vai e comete aquele mesmo delito. Né? Então, é um pecado de abominação. Né? Abominável, coisa nojenta, repulsiva. Puxa vida, eu fiz tanto por você e, de repente, você vai e me paga com essa moeda, ao invés de você me pagar com gratidão, você comete um ato repulsivo, né? Então, a palavra diz aqui que o Senhor é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. O que é iniquidade? Nossos erros, nossas falhas. É Ele que sara as nossas enfermidades, que cura a nossa rebeldia, que perdoa os nossos pecados. Né? Mas, contudo, olha só, tem o texto, tem o pretexto e tem o contexto. E o contexto diz assim, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, se você fez algo de errado, mas Deus perdoa, tá bom. Só que lá na frente, seu filho, seu neto, seu bisneto vai pagar. A conta vai chegar. Você se livrou aqui, mas lá na frente, eu sempre costumo dizer isso para minha filha, né? Olha, eu procuro levar uma vida tranquila, sossegada, né? Por quê? Porque eu não quero que meus filhos venham sofrer as consequências daquilo que eu fizer errado hoje. Né? Porque se eu fizer alguma coisa errada, se eu for lá e cortar o pescocinho de uma determinada pessoa, talvez eu vou ali, né? Não pague pelos meus erros. Mas lá na frente vai ter consequência. A conta vai chegar, alguém vai ter que pagar essa conta lá na frente. Chama maldição hereditária, né? Se não quebrar esse ciclo, alguém lá na frente vai pagar a conta. Né? Eu posso me livrar aqui hoje, e às vezes a gente se livra de uma conta, né? Um dia eu tinha uma conta bem alta para pagar, acho que era uns R$4.000, e passou um determinado tempo, a pessoa que eu devia, a empresa lá, falou, olha, de 4.000 foi R$100 só, né, que eu paguei, né, Natália? Nós estamos te mandando, perdoamos a sua dívida, estamos te mandando um boleto de R$100 para você pagar, e a dívida, nossa, eu voava dessa altura, eu falei, caramba, de 4.000 e poucos reais, vou pagar só R$100? Nossa, eu fiquei feliz da vida. Então Deus também nos perdoa os nossos pecados. Só que o problema é que depois a gente vai lá e faz dívida de novo. O tal do brasileiro não aguenta ficar sem um boleto para pagar. Eu liquidei 3 boletos ontem e já estava pensando, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu tenho um freio de mão aqui em casa. Ó. Faz crack aí comigo, gente. Ó.
É o meu freio de mão. É? Ainda bem que é ela, né? Não foi conta nenhuma, não. Olha. Mas nós já pagamos, exatamente. Glória a Deus, já É bom pagamos, que é beleza. ela. Mas chega. Graças a Deus que eu tenho meu freio de mão. Aleluia. Amém, irmão? Eu só queria deixar essa palavra com vocês. Meditem. Pense. Uma vez, já tenho o quê? Mais de 30 anos isso. Eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos, e eu tinha uma namorada. E essa moça gostava muito de mim. E como eu era galã, eu tinha o cabelo aqui, ó, bonitão, eu tinha o cabelo aqui. Pastor Luciano, para você gostar Você falou falou que ela gostava. aquela supostamente galera. Esse é o lado da versão da história dele, né? Ó, o cabelo aqui, vivia na base do meu toque, né? Fazia assim com o cabelo, tá? Eu era um cara. Eu era um cara. E essa moça gostava de mim, mas como eu era um rapaz assim muito assediado, e meus, né? Aleluia. Volta, Nelson. Eu não vou, Volta, Nelson. Corta aí, pastor. eu não vou editar isso aí. Aí como eu era um rapaz assim, muito assim, tipo cheiroso ali, né? Muito, né? Era galã na época. E tinha outras moças que me assediavam ali. Chega a E sério. aí resultado. Assédio, viu? Assédio. Aí essa moça, ela não gostou de uma atitude minha com relação a outras moças da igreja e resolveu terminar o namoro comigo. Só que, ao invés dela chegar e terminar assim de boa, falar, Nelson, não dá mais, não quero mais, tal, seria melhor para mim. Né? Eu me senti assim, pô, né? Eu sou o cara. Ela escreveu um bilhetinho para mim. E eu nunca mais... Aquilo que a gente aprende, gente, a gente nunca esquece. Né? E ela escreveu a seguinte frase para mim num papelzinho assim de um guardanapo. Antes de sair de casa, pense no que vai fazer. E quando voltar, pense no que fez. Para mim aquilo foi um tapa de pelica em mim. Porque como doeu aquela frase. Só que eu não tinha ideia, assim, noção, tinha 20 e poucos anos, do quanto aquela moça gostava de mim. Eu fui ter noção disso depois já, de alguns anos, 6, 8 anos depois. E foi uma lição que eu aprendi na vida. Né? E guardo até hoje essa frase comigo. De vez em quando ainda compartilho essa frase com outras pessoas. Antes de sair de casa, pense no que você vai fazer. Porque depois que você fizer um ato, Vai como voltar atrás. não adianta mais voltar atrás. Salomão escreve aqui no livro de Provérbios que 3 coisas não voltam atrás. A gente vai lavar a louça. A palavra depois de proferida, Lavar a louça a hoje. pedra depois de atirada e a flecha depois de lançada. Então essas coisas não voltam mais. Você falou, Já era. você decretou a sua sentença. Vai ter que lavar a louça hoje. Não, se for só a Tá louça. lembrando do passado, eu vou botar para lavar a louça e limpar a casa ainda. Lavar Lavar banheiro. banheiro. E lavar banheiro. Como sofro, Cristiano, como sofro. Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Pensar antes de tomar. E geralmente a gente toma uma atitude assim meio diferente, geralmente quando a gente está como? Nervoso. Né? Então tem que ter cabeça fria, espera esfriar. Ah, mas eu estava com raiva. Não, espera, a raiva uma hora vai passar. Quando passar, você vai lá e fala o que tem que falar, ou faz o que tem que fazer. Mas depois de passar a raiva. Porque essa frase até hoje ela me acompanha, já tem mais de 30 anos isso. Né? Antes de sair de casa, pense no que vai fazer. Quando voltar, pense no que vai fazer. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Quinta-feira, esperando, agora já está passando a chuva, hoje o Claudinei não pôde vir, mas ele disse que na próxima semana provavelmente vai estar aqui conosco. Está fresquinho, né? Não choveu aqui, nós estávamos voltando, eu e Natália agora à tarde, e eu vim orando, né? Falei, Deus, sopra o vento e leva essa chuva para lá. E levou mesmo, porque lá de casa eu tava vendo. Levou. Mas foi tanto trovão, né? Tanto Aqui trovão. no bairro não caiu uma gota d'água. Aqui na casa só fiz uma pingada e depois comer. E por que eu orei pedindo para que Deus desviasse as coisas da terra? Porque nós pudéssemos estar aqui hoje. Essa é a vontade.
Então ela está com sono, hoje ele não está aqui. Né? Vamos orar então, eu vou devolver a palavra para ela, para orar. Deus os abençoe e até a próxima quinta em nome de Jesus.